passadas essas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Zeraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém. E era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês veio o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado por essa oportunidade dada, e que o Senhor seja glorificado na Tua palavra, e que ela alcance os vossos objetivos nos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, entender, compreender e abrir os nossos ouvidos espirituais nesse momento para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Espírito de Deus, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, por favor. Podeis assentar. O tema dessa mensagem é como chegar em Jerusalém. O templo tinha sido construído. O povo era cativo. 722 a.C., a leva do Reino do Norte foi cativo pela Síria. Aproximadamente 586 vai o Reino do Sul cativo, não existe mais Israel. Não existe mais terra, não existe mais cidadania, não existe mais judeu. Acabou-se aquela gloriosa vida diante de Deus. Jerusalém, Judá, foi construído o templo de Deus, no qual Deus falou a Salomão, mostrou a Davi, deu a Salomão e ele o construiu para que Deus habitasse. Deus escolheu Judá ali em Jerusalém para habitar, para que uma casa fosse feita a ele. Ninguém nunca construiu uma casa a Deus, mas aprove a Deus que esses fizesse o seu povo escolhido. Deus tinha o prazer de habitar, de estar no meio do seu povo, ali, presença. Quando fala presença, quando Salomão inaugurou o templo, a Bíblia diz que desceu uma Shekinah, uma glória. A presença de Deus fez com que eles não suportassem e prostrassem e não aguentaram ficar de pé com a presença de Deus naquele lugar. E Deus apraz estar com a sua presença no meio do seu povo. Israel foi levado cativo, mas através de Jeremias, Deus fala a ele que depois de 70 anos, eles voltariam e edificariam novamente o templo. O tempo se passa. E agora, aproximadamente 536, nesse livro, nós podemos ver que Zorobabel retorna com 50.000 homens aproximadamente e retorna para construir o templo. E tem muitas dificuldades, muitos empecilhos. Mas a palavra de Deus é fiel e esse templo é erigido novamente. E agora Artaxerxes envia Esdras
para ir a Jerusalém a ensinar a lei de Deus, para ensinar as leis civis para aquele povo. E Esdras é um homem que ele dedicou a sua vida a aprender a lei de Deus. Ele era um escriba hábil. Escriba no contexto de ensinar a aprender, viver e ensinar a verdadeira, pura e santa palavra de Deus. Sem tirar um A, sem tirar um B. A lei que dada a Moisés por Deus, o texto diz, Esdras diz, a lei é de Moisés, mas quem deu foi Deus. E ele se preparou, se capacitou a ensinar. E o povo levantou o templo, foi muitas pessoas, erigiram, levantaram, o templo está pronto. Fizeram sacrifícios, adoraram a Deus quando o templo estava pronto. Mas passa-se 78 anos. Agora, diante desse decreto, Esdras vai a Jerusalém com aproximadamente 5.000 homens para ensinar a lei de Deus e a lei civil. E o interessante que havia um caminho a ser percorrido por aproximadamente 1.200 quilômetros. Irmãos, olha, preste atenção, Esdras era hábil na lei. Ele conhecia tudo da palavra de Deus. Ele conhecia tudo sobre Deus pela palavra. Mas Esdras aceitou a ida a Jerusalém para tal. Ele queria estar com seus filhos, com seus irmãos. Ele queria estar no templo, ele queria adorar a Deus. Ele era especialista em ensinamento. E quem estava lá ensinando? Tinha quem sacrificava. Tinha quem fazia liturgias de culto, sacrifícios. Mas e para ensinar? Esdras vai. Com amor, com carinho, mas tinha um percurso a ir. E não era fácil chegar em Jerusalém. Não é fácil, há empecilhos, há barreiras, há inimigo. E Esdras sabia disso, porque quando o templo estava sendo construído, teve empecilhos. 20 anos ficou parado o templo para se completar. Houve lutas e dificuldades, propíneas, subornos, pessoas se levantando, guerreando contra o povo de Deus. Não foi fácil para levantar. E para ir levar, também não é fácil. Não é fácil o caminho a Jerusalém. E se for parafrasear e dizer para nós que o caminho para Jerusalém celestial, na qual nós aqui reunidos estamos trilhando nesse mundo, na qual tem barreiras, impedimentos, inimigo, tantas coisas, porque nós vivemos num mundo carnal. E o reino dos céus é o mundo espiritual na qual nós estamos aqui, mas também temos que viver no mundo espiritual, porque é no mundo espiritual que vai nos levar-nos para Deus. É o reino dos céus aqui na terra. E não é fácil chegar em Jerusalém, ter uma vida espiritual nesse mundo, não é fácil. Tem barreiras, impedimentos, tantas coisas. E Esdras sentiu isso, mesmo tendo o seu Deus com ele. Ele sentiu tudo isso. E o que Esdras fez? 7, capítulo 10 diz assim:
porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel, não na Pérsia, onde ele estava escravizado. Ele estava para ensinar a lei em Israel. E os seus estatutos e os seus direitos, ensinar a lei. Sem lei, o povo se dispersa. Sem lei, o povo faz o que lhe apraz, o que o seu coração deseja. Sem lei, o povo debanda. Sem lei, o povo anda perdido para um lado e para o outro. Sem lei, o povo faz o que vem aos seus propósitos e desígnios do seu próprio coração. Precisamos de uma lei para o reino do céu. Precisa de uma lei dada pelo dono do reino dos céus, o reino de Deus. Precisamos da lei de Deus. E Esdras se preparou, e o que Esdras fez? Esdras buscou na palavra de Deus. Esdras buscou orientação na palavra para chegar em Jerusalém. Ele não veio, pegou tudo as coisas e saiu correndo. Não, ele foi primeiro buscar diretrizes e orientações dentro da palavra de Deus. Para chegar em Jerusalém, Esdras foi buscar a palavra de Deus. Por que ele foi buscar a palavra de Deus? Porque ele examina a palavra. Irmãos, Daniel se prostrou, Daniel se cobriu com aquelas roupas farrapadas. Daniel prostrou-se, humilhou-se, oração diante de Deus para entender o começo, o meio e o fim do cativeiro. Buscou na palavra o entendimento. Esdras busca na palavra o entendimento para seguir a sua vida espiritual. Eu e você temos que buscar na palavra a direção da nossa vida espiritual dia após dia. Não há como chegar em Jerusalém. Não há como chegar em Jerusalém sem direção da palavra de Deus. Ninguém não chega em Jerusalém sem as diretrizes da palavra de Deus. Porque para chegar na Jerusalém celestial, primeira coisa, tem que entrar pela porta. A porta é Jesus. E depois que entrar pela porta, tem que seguir o caminho. O caminho é Jesus. Ninguém chega sem Jesus nas mansões, na Jerusalém celestial. Não chego com meus ideais, não chego com as minhas tecnologias, não chego com a minha força, com a minha robustez, com o meu trabalho, com o meu sangue. Eu não chego, eu só chego se entrar por Jesus e seguir o caminho, porque Ele é o caminho que leva para as mansões celestiais. Mas quantos que passou-se o tempo, 78 anos, o tempo passa, mas o caminho não muda, o tempo não passa, o tempo passa, mas a palavra não muda, o tempo passa, os nossos pensamentos mudam. O tempo passa, isso não tem importância, isso não faz mal. O tempo passa, mas Jesus não passa, e a tua palavra também não passa. Se quisermos chegar na Jerusalém, passamos como Esdras, examinamos a palavra, porque se examinarmos a palavra, Deus fala conosco.
Se examinarmos a palavra, Deus mostra o nosso estado. Se examinarmos a palavra, Deus nos corrige. Se examinarmos a palavra, Deus nos orienta. Se examinarmos a palavra, Deus nos dá a diretriz. Se examinarmos a palavra, Deus nos dá o caminho. Se examinarmos a palavra, tomamos o curso na qual o Senhor nos direciona. Porque se não examinarmos a palavra, fazemos tudo segundo o nosso bel prazer. Segundo o nosso bel prazer. Examinando a palavra, conhecemos quem nós somos diante de Deus, como nós estamos diante de Deus. Examinando a palavra, nós recebemos as dádivas, as bênçãos de Deus. E como chegar em Jerusalém. Eu poderia ter começado essa mensagem assim, irmãos. Daqui a 3, 4 horas, Jesus virá buscar-nos. Poderia ter começado essa mensagem, irmãos, daqui 3, 4 horas Jesus vem nos buscar. Todos os nossos projetos, todos os nossos desígnios, tudo que nós temos planejado e feito para o amanhã. Meu trabalho, meu estudo, minha faculdade, minha família, meus filhos, meu corpo, minha diversão, as administrações, minha empresa, o que seja. Para quem será? Louco! Pedirão a tua alma hoje. E o que tu tens preparado para quem será? Irmãos, há 2 desígnios. Um é viver nesse mundo rápido e passageiro, na qual fazemos muitos planos, e o outro é chegar no céu. E se não estivermos focados, vivendo neste mundo, com um objetivo só, de chegar no céu, não adianta ganhar todo o dinheiro desse mundo, não adianta ter ganhado tudo, não adianta ter feito tudo que fizermos. Podemos fazer, posso ser o melhor médico, posso ser o melhor dentista, posso ser o melhor empresário. Eu posso sim, enquanto viver aqui, mas não posso tirar o foco que eu tenho que ir para o céu. Mas muitas das vezes nós tiramos esse foco das regiões celestiais. E ficamos só aqui. E não pensamos que Jesus pode nos buscar a qualquer momento. O nosso prefeito partiu. Se com Deus está no céu. Mas e se sem Deus? Será que precisamos abrir os nossos olhos depois que fecharmos aqui, para compreender que o céu existe e que precisamos ter uma vida para ir para o céu? Eu não sei onde o nosso prefeito abriu os olhos, mas ele abriu. Se está com Deus, está lá, mas se não está, e tudo que ele fez, toda a sua riqueza, todo o seu trabalho digno, para quem será? O mundo continua, já tem um outro prefeito empossado. Não parou o mundo, mas a sua vida parou nesse mundo. E a eternidade? Ele viveu, sabe quantos anos ele viveu aqui, irmãos? 41. Eu tenho 55. Ele viveu 41 anos. Se viveu sem Deus, onde ele vai passar a eternidade? Se ele não se preparou para a eternidade. Parábola do rico e Lázaro. Como chegar em Jerusalém? Como chegar em Jerusalém? Esdras examinou a palavra, buscou orientação na palavra de Deus. Segundo tópico que eu coloquei aqui, como chegar em Jerusalém? Confiar em Deus.
Se não tivermos confiança em Deus, se não cremos em Deus, se não acreditarmos em Deus, se não acreditarmos na presença de Deus na nossa vida, se não acreditarmos que Deus é real e é vivo, e que nós somos um povo separado, que aceitei Jesus, não sou mais escravo do pecado, agora eu sou livre para viver para Jesus uma vida santificada, para glorificá-lo no caminho que nos leva ao reino do céu. Se eu não tiver isso na minha convicção, na minha vida, é tudo inútil. O que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Porque o caminho aqui é um lugar de adoração. Nós nos reunimos para adorar. A nossa vida com Deus é a nossa vida diária. É o nosso dia a dia lá fora. Se não buscarmos e confiar em Deus, ele tinha um percurso, ele tinha que confiar no Deus que ele estudou para pregar e ensinar. Ele tinha que colocar a fé em prática. A fé é sobrenatural. A presença de Deus é sobrenatural. A presença de Deus só enxerga em espírito, só entra na presença de Deus em espírito, em verdade. A carne não entra na presença de Deus. Deus é Espírito, nós louvamos aqui que Ele está, ninguém está vendo, mas para você saber que Ele realmente está, não é porque eu falei, não é porque nós louvamos, é porque você está sentindo no tua alma, no teu espírito, no teu ser, um gozo sobrenatural que só Jesus pode dar. Mesmo triste, chorando, aflito, abatido, cheio de lutas, mas com fé, o caminho é difícil, mas há um gozo, porque há a proteção do Espírito de Deus na nossa vida. E rejeitar o Espírito de Deus é perigoso. Sem Ele nós não vamos para lá. É Ele que está nos ensinando, Ele que está nos preparando para ir para lá, é Ele que vai nos levar. E sem Ele, não chegamos lá. Ah, Jesus amado. Confiar no Senhor e ser guiado por Deus. 7:6. Este Esdras subiu de Babilônia. Onde ele estava, irmão? Babilônia. Escravizado. E era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo que lhe pedira. Esdras, para chegar em Jerusalém, ele pediu que Deus o guiasse, que Deus o direcionasse, que Deus o levasse. Sabe quando nós temos os nossos filhos, irmãos, os meus é tudo crescido, nem quer chegar mais perto dos pais, mas quando nós somos pequenos, nossos filhos são pequenos, quando os nossos pais seguram em nossas mãos para atravessar uma rua, a gente segue aquela segurança. Meu pai está segurando a minha mão. E o que Esdras fez? Esdras disse: Senhor, segura em minha mão para me chegar em Jerusalém. Senhor, me protege, me guia, luta em meu favor. Nós estamos na mão de Deus significa que Deus é o nosso protetor. Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele batalha se surgir um perigo. Se estivermos atravessando uma rua e o nosso pai vê um perigo, Ele puxa-nos, ira-nos, até se coloca na frente de um carro para não sermos atropelados. Deus nos protege dessa forma. Para chegar em Jerusalém, precisamos estar seguros na mão de Deus. Aleluia. E Esdras
Esdras, escriba hábil, Senhor, que as suas mãos estejam sobre mim. Aleluia. Esdras passa a confiar na mão de Deus. Esdras passa a confiar só em Deus. Esdras deposita toda a sua comitiva, todo o teu povo a Deus, para Deus guiar. Irmão, o amanhã não nos pertence, nada teremos, não teremos um bom lar, uma boa família, um bom casamento, não teremos nada disso, se a mão de Deus não estiver nos guiando. Aleluia. O Salmo 37, 23 a 24, é o que diz: o Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho se agrada. Irmãos, eu estou falando como chegar em Jerusalém é um caminho, que Deus se agrada, firma os passos do homem, que o caminho que esse está seguindo agrada a Deus. E nós sabemos que muitas das vezes, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Os nossos caminhos não agradam a Deus. As nossas decisões, muitas das vezes, não agradam a Deus. Os nossos atos, as nossas atitudes, muitas vezes, não agradam a Deus. E Esdras pediu essa proteção de Deus. E o salmista diz que o Senhor firma os passos do homem cujo caminho se agrada. Firmar, sabe o que é firmar? Sabe o que é afirmar? Isso aqui, ó. Está firme. Firma os passos. Passos firmes não viram nem para a esquerda nem para a direita. Vocês viram como marcha os homens dos exércitos, dos países? Coisa linda. Todos iguais. Pá, pá, milhões. Os coreanos, aqueles homens russos, quando marcha, pá, pá. Passos firmes, firmados, determinados, para chegar ao objetivo, para chegar ao destino, para chegar às direções que levam a Deus. E aqui diz mais: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-o a mão. Sabe o que é lutar? Lutar, e às vezes ser ferido, e não aguentar, prostrar-se e dizer: Senhor, ai Deus vem, levanta. Deus segura pelas mãos o homem que anda nas veredas da justiça. Adorado é o Senhor. Aleluia. Ainda, irmãos, que nós não entendemos, não compreendemos tudo o que acontece nas nossas vidas, ainda que nós não podemos entender certas situações, certas coisas. Eu, pelo menos, não compreendo. Quanto nós oramos, irmão, quanto o nosso pastor ora. E quantas pessoas, quantos cristãos oram, vão para as portas dos hospitais. E quantos pastores cristãos morreram com Covid. Dá para entender isso, pastor? Dá para compreender? Nós não oramos, por que Deus não curou? Nós não oramos porque Deus não curou. Um Deus cura, outro Deus não cura. Um Deus faz o que? Morre. Eu fico lembrando, o pastor Fernando morreu, ele e a esposa. Ficou os 3 filhos, irmãos. Dá para entender? Não dá para entender, não dá para compreender certas coisas. Mas uma coisa nós temos que ter: a certeza que as mãos de Deus estão sobre a nossa vida, aconteça o que acontecer. Porque nós temos que chegar em Jerusalém, e para nós adiantarmos, adorado ao Senhor, chegar em Jerusalém, chegar no céu, irmão, é tudo para nós, chegar e ver o nosso Deus face a face.
Aleluia! Porque o que adianta estarmos aqui louvando e não ganharmos a salvação? O que adianta eu estar aqui pregando e não ter a minha salvação? As mãos de Deus, irmãos, traz sustento, livramento, traz bênção, traz cura, traz segurança. Isso tudo Esdras reivindicou quando pediu a proteção de Deus. Olha só o que João 10, 27 e 28 diz: estas ouve a minha voz, e eu as conheço, e eles me seguem, dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará das minhas mãos. Se estivermos com Deus, nós estamos na mão de Deus, e ninguém nos tira das mãos de Deus. Só um pode tentar nos buscar de novo. O que era nosso Deus no passado, que nos escravizava pelo pecado, ele pode tentar, mas não vai conseguir, porque o nosso Deus o venceu para a glória do Senhor Jesus. Mas se estivermos nos caminhos e nas veredas da sua palavra e com a fé da proteção de suas mãos, porque o diabo vai vir tentar, é o caminho, é o que Esdras ia enfrentar, as ciladas do deserto, as ciladas desse mundo. A palavra não mudou, irmãos, 2000 anos essa palavra aqui para nós, depois de Cristo, Novo Testamento. Ela não mudou, era a mesma. Para muitos mudou, mas ela permanece fiel para todo sempre. Vamos finalizar? Terceira coisa, depender de Deus. Depender de Deus. Esdras 8, 15 diz assim: e ajuntei-os perto do rio. Olha só, irmãos, como a palavra de Deus nos ensina. Quantos anos isso, irmão? 538 a.C., 548 a.C. Nós já estamos em 2021. Soma 2021 mais 548, 2.600, vamos pôr aí. 2.600 anos atrás, irmãos. É o que aconteceu. E essa palavra ainda é viva hoje para nós, adorado ao Senhor. O escritor da palavra se chama Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é viva e nos ensina e fala conosco hoje. Esdras, naquele tempo, passou por o que nós passamos hoje. E o que precisamos aprender com Esdras, e ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei nenhum dos filhos de Levi. Ele ia para Jerusalém, ele acampou aquelas pessoas, e junto dele ele percebeu que não estava, então ele mandou buscar. Os levitas são aqueles que estavam diante dos sacrifícios, dos louvores, aqueles que preparavam o povo e levavam o povo a Deus. Irmãos, eu não sou muito bom para cantar, mas o louvor, eu aprendo tanto com louvor. Irmãos, quem se coloca aqui, para nos levar, me levar e te levar para chegar a Deus, eu acho que não é fácil. Porque levar um povo à presença de Deus com louvor, adorado é o Senhor,
Adorado é o Senhor. Verso, irmãos, completando o que eu quero dizer, 21 e 22. Ele estava lá, faltava alguém, ele mandou buscar. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Nos humilhar pedindo o caminho direito para mim, para minhas fazendas, para os meus filhos, para chegar em Jerusalém. Esdras, irmãos, proclamou um jejum com todos aqueles que iam para Jerusalém, se humilhar, orar, prostrar, jejuar 3 dias para pedir a proteção de Deus. Humilhar. Oh, palavra difícil. Oh, pedir perdão. Reconhecer que erramos e que falhamos. Quantos casamentos destruídos porque não há humilhação? Quantos lares desfeitos porque não há humilhação? Quantas coisas acontecendo porque não se humilhamos diante de Deus? Não nos prostramos. Temos que chegar em Jerusalém, irmão, e nós só chegamos com o rosto no chão, em humilhação, em jejum. Temos que pedir a proteção de Deus. E Esdras desceu. Esdras conhecia a Bíblia, ele estava apto a ensinar e desceu diante de Deus, pedindo a direção para não tomar um caminho errado, para que os seus filhos não fossem abatidos, para que as suas fazendas, os seus bens não fossem roubados. E quantas vezes nós temos que parar, irmãos, pararmos, convocar um jejum pessoal a Deus e dizer: Deus, proteja minha casa, proteja meus filhos, proteja minha família, proteja os meus bens, porque sem o Senhor, as minhas decisões, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Buscar as diretrizes de Deus. Irmão, reconhecer que esse tabernáculo aqui se chama templo do Espírito Santo de Deus. Que eu não posso fazer o que eu quero com esse tabernáculo. Eu tenho que cuidar, zelar, não posso marcá-lo, não posso fazer o que eu quero, adorná-lo de qualquer forma, de qualquer maneira, porque quem habita aqui chama Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita aí e aqui. Senhor, posso marcar esse tabernáculo? Senhor, eu posso levar esse tabernáculo onde eu quero? Senhor, eu posso usar esse tabernáculo para os meus belos prazeres? Senhor, busque na palavra, busque as mãos de Deus, busque em humilhação. Esdras se humilhou, Esdras desceu, Esdras jejuou, porque me envergonhei. Olha só, irmãos, Esdras se envergonhou de pedir ao rei o exército e cavaleiro para nos defender dos inimigos no caminho. Esdras podia dizer: rei Artaxerxes, me manda um exército para nos proteger no caminho. Mas Esdras teve vergonha de pedir isso para Deus. Sabe por que ele teve vergonha? Sabe por que ele teve vergonha? O texto diz aqui: porque tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem. Ele não pediu nada para o homem. Ele disse para o rei. Quem sabe o rei ofereceu, mas ele ficou com vergonha. Não.
a mão de Deus está sobre a minha vida, está sobre nós, nos guiando. Ele nos levará a Jerusalém. Amém? Amém? Adorado é o Senhor nosso Deus. Esdras pede um caminho seguro contra o inimigo que armava cilada no caminho. Irmãos, quantas igrejas existem hoje? Quantas palavras existem hoje? Quantos ensinamentos existem hoje? Será que todos vamos chegar no céu? Será que todos estão ensinando a mesma palavra? Como nosso pastor nos ensinou aqui. Cada um sabe o que faz, mas ele nos ensinou aqui. Saiu da renovada e foi para o testemunho de Jeová. É uma outra igreja. Também tem parentes em testemunho de Jeová. Irmãos, toda igreja tem pastor, agora tem bispo. Agora tem até mais do que pastor, tem tantas coisas. Mas só é simples. Mas é só uma verdade, irmãos. Essa não muda. Não importa o que diz A, B, C, D ou E. Esdras está dizendo que a única verdade está na palavra de Deus. E só tem a verdadeira interpretação da palavra quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus. Então, para chegarmos em Jerusalém Celestial, tem que ter a proteção divina antes de caminhar. Temos que ter um tempinho para Deus. Como conhecer um Deus que nós não temos tempo para Ele? Como conhecer um Deus que eu nunca senti a sua presença? Como falar de um Deus que eu nunca o contemplei, nunca o senti? Como posso externar algo que eu não compartilho? Como viver algo que eu não conheço? Queremos chegar em Jerusalém. Precisamos de um caminho seguro diante de Deus. E vou finalizar com Esdras capítulo 9. Esdras chega em Jerusalém. E o capítulo 9, irmãos, é triste e chocante. Chegou em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, sacerdotes, todo aquele povo que estava lá. Olha a notícia que foi para ele. Os exilados, irmãos, acabaram de receber a bênção de sair do exílio, construir o templo para adorar a Deus. Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam adorando a Deus, fazendo sacrifícios no templo. Chega Esdras lá, capítulo 9, para nós finalizarmos. Adorado ao Senhor. Diz assim, 9:1a. O povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus. Eles foram para lá, estavam adorando a Deus, levantaram o templo. Mas eles não se separaram. Eles continuaram servindo, vivendo, como aquele povo vivia.
não havia diferença. E olha aqui, o que mais diz, 2c, e até as mãos dos príncipes e magistrados, foi a primeira nessas transgressões, os líderes transgredindo. E lá ensinando, eles subiram com 50 mil homens, com Zorobabel, e ouvindo tal coisa, Esdras ouviu isso, quando chegou lá para ensinar, ele ouviu isso. Eles tinham celebrado a Páscoa, e Esdras ouviu isso, irmãos. Esdras poderia dizer, não, tá bom, não tem importância não, pode ficar à vontade. Irmãos, sabe o que Esdras fez? E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba. Esdras arrancou os cabelos da cabeça. Quando ouviu que aqueles líderes estavam em pecado, Esdras arrancou os cabelos da sua cabeça, Esdras arrancou a sua barba. Porque Esdras se preparou para ensinar a palavra. Não foi para se conformar com o pecado do povo. Esdras foi para ensinar a lei. E o pecado do povo, sabe qual que era? Casamento com pessoas do povo. Julgo desigual. Já pensou falar de julgo desigual hoje? Os que servem a Deus e os que não servem a Deus se casarem? O que diria, o que fariam com o nosso pastor se ele falasse sobre julgo desiguais? Eu caso com quem eu quero, a vida é minha. Quem que aceita isso hoje? Passou 78 anos, Esdras foi levar a palavra. A lei dada a Moisés, irmãos, muitos anos se passou, a palavra era a mesma. Julgo desigual, os líderes casaram, tiveram filhos, virou uma anarquia, entrou o pecado. A prática, a forma de viver, eles queriam viver de um jeito e o povo de Deus vive de outro, irmão. O povo de Deus não vive conforme o mundo, o povo de Deus vive para santificar esse templo, para a habitação de Deus, para chegarmos nas mansões celestiais. Julgo desigual, ele arrancou cabelo, arrancou barba, arrancou suas vestes, rascou e se humilhou. E se humilhou. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar 6 a ti a minha face, meu rosto, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Aleluia. Como chegar em Jerusalém? Esdras chegou numa Jerusalém terrena. E sabe o que aconteceu? Esdras ajuntou todo mundo e disse: todas as mulheres estrangeiras vão embora. Mas Esdras, eu tenho família, eu tenho filhos. Mulheres e filhos vão embora. Porque a palavra de Deus disse, ao entrarmos nessa terra, não se misturemos com ela. Sério, não é? E hoje, conseguimos chegar em Jerusalém. Vocês entendem quantas coisas mudaram? Quantos evangelhos tem? Vocês estão entendendo? É muito bom estar aqui. Não tem lugar melhor. Lá fora é só problema, aqui não é problema. Quer esquecer problema e adorar a Deus. É o melhor lugar, irmãos. Tem dia que dá vontade de entrar aqui e o culto não acabar e nós ficar aqui todo dia, nem precisar ir trabalhar. Porque nós sabemos que lá fora vai ter luta. E aqui é lugar de chorar, agradecer, sentir a presença de Deus e nos fortalecer. Irmãos,
Atenta a essa palavra. É difícil, é dura. Essa palavra é dura, não é fácil não. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Mas uma coisa eu posso vos dizer. Como aprendi com o nosso pastor há muitos anos, foi meu professor há muitos anos na escola dominical. Essa palavra não muda. Não importam o que dizem por aí. Quer chegar em Jerusalém, quer chegar no céu, busque a palavra. Seja protegido pelas mãos de Deus. Humilhe-se na presença de Deus. E confessemos os nossos pecados. Reconhecemos que muitas das vezes falhamos e pecamos. E temos que reconhecer. E precisamos confessar. E Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos levantar e nos guiar e nos levar para o céu, para a glória do Senhor. Não esqueça, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Como chegar em Jerusalém. Obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade que nos deste. Nos abençoe a cada dia, em nome de Jesus. Amém.